Caros caros amigos, eu quero desejar uma ótima tarde para todos. Eu quero aqui apresentar para vocês, não saindo das escrituras, não deixando as escrituras de lado, mas eu quero aqui apresentar para vocês o verdadeiro Cristo que muitos cristãos hoje não conseguem acompanhar e não conseguem segui-lo. Eu quero apresentar para vocês aqui hoje um Cristo. Talvez você se escandalize comigo agora, ou talvez você não concorde, mas eu quero apresentar para você um Cristo com uma ideologia comunista, uma ideologia comunista. Mas você pode perguntar para mim assim, mas como pastor, um Cristo com uma ideologia comunista? Como assim? Ora, vamos pensar, eu não vou sair da Bíblia, certo? Eu não vou sair das Escrituras. Eu vou mostrar para vocês um Cristo com uma ideologia com essa ideologia, sem sair da Bíblia Sagrada. Antes de Cristo vir ao mundo, havia diversas religiões, havia diversos líderes religiosos que também pregavam ou ensinavam o mesmo Evangelho de Cristo, as mesmas profecias, como do profeta Ezequias, do profeta Isaías e de outros profetas mais, assim como a lei de Moisés. E eu quero apresentar para vocês um Cristo ao qual muitos religiosos hoje não conseguem segui-lo. Nós sabemos que quando Cristo veio ao mundo, ele não era de qualquer linhagem, não, ele era de uma linhagem de sangue real, porque ele era de uma linhagem de sangue real, eu digo a nível do seu pai adotivo, José, que era da linhagem de Davi, certo? Então, desde aquela época, quando Cristo veio ao mundo, já existia diversas religiões e diversos religiosos, e muitos religiosos daquela época, eles tiravam proveito das suas religiões. Muitos sacerdotes, muitos religiosos ficavam ricos através da religião, usando a religião. E se nós trouxermos para o mundo atual hoje, não é diferente. Então eu quero apresentar para vocês, a nível mundial, um novo Cristo, uma nova religião, um novo Cristo que muitos cristianismos hoje não conseguem acompanhar, não conseguem segui-lo. Quando Cristo veio ao mundo, ele trouxe uma nova ideia, uma nova ideologia, que para os religiosos da época era uma afronta, era uma desobediência à lei deles naquela época. Mas para nós cristãos, aquele que segue o verdadeiro Cristo, eu quero apresentar para vocês um Cristo comunista. Mas como assim um Cristo comunista? Uma nova igreja comunista? Já existe, pastor? Não existe, mas pode chegar a existir. Por que eu quero apresentar para vocês um Cristo comunista? Veja bem, quando Jesus veio ao mundo,
Eu vou dar um exemplo aqui de vocês. A ideia que Cristo tinha era que aqueles que possuíam fazendas, aqueles que possuíam riquezas, eles simplesmente doassem o que eles tinham, ou dividissem com o que eles tinham com as pessoas carentes, as pessoas pobres. Eu posso dar um exemplo aqui do jovem rico, que quando ele teve um encontro com Cristo, eu estou falando do Cristo comunista. Por que o Cristo comunista? Porque ele estava trazendo uma nova ideia de salvação, uma nova ideia de religião, digamos assim, para a sociedade daquela época organizada. Ele trazia uma nova ideia de partilha, de partir o que tinha para com as pessoas carentes. O jovem rico chegou para Jesus e perguntou: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E o que Jesus respondeu para ele? Ora, vai, vende tudo o que tu tens e distribui com os pobres. Essa era a ideologia de Cristo, do Cristo que eu vejo como lado comunista. Por quê? Para aquela época, talvez naquela época não existia o comunismo, mas se Cristo voltasse hoje, digamos que ele voltasse hoje em carne e dissesse que veio abrir ou começar uma nova religião, onde só poderiam fazer parte da sua igreja aqueles que possuíssem bens, aquele que possuísse riqueza, fosse dividido com as pessoas carentes, do seu bairro, as pessoas carentes daquela igreja, daquela determinada religião. Hoje, o que nós vemos no mundo atual, em pleno século 21, onde nós estamos, em pleno século 21, muitos religiosos desta época, eles procuram o enriquecimento através de sua religião, através de sua denominação. Muitos hoje usam o próprio dinheiro da igreja para seu benefício próprio, saindo verdadeiramente da ideologia que Cristo trouxe ao mundo, que era justamente não ajuntar riquezas. Ele disse nas suas próprias palavras que nós não devemos ajuntar riquezas aqui no mundo, porque a riqueza aqui do mundo, ela corrói, a traça come, o ferrugem acaba. Mas ele disse que nós devemos ajuntar tesouro no reino celestial. Então, por que eu estou aqui querendo apresentar para vocês um Cristo comunista, ou uma religião, como você queira, ou uma igreja comunista? Por quê? Porque naquela época, a exemplo daquele jovem rico, nós temos também o exemplo do Zaqueu. Zaqueu, a sua função, a sua profissão era cobrador de impostos. E naquela época, os cobradores de impostos, as pessoas tinham ele como pessoas que ficavam ricos, roubando os impostos das pessoas. Ficavam ricos através dos impostos. Então Cristo veio trazendo uma ideia, trazendo um evangelho totalmente contrário ao que eles representavam, os sacerdotes representavam, o que as pessoas daquela época representavam. Então eu quero mostrar aqui para vocês um Cristo comunista. Você seria capaz de seguir o verdadeiro Cristo?
o verdadeiro Cristo, você seria capaz de se desfazer. Eu não estou falando aqui que você vai acabar com todo o seu dinheiro, tirar tudo que você tem na sua casa e ficar sem nada. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de um Cristo comunista que tem uma ideologia, um ensinamento capaz de repassar para você a ideia que todos nós poderemos manter de classe, em uma classe igual, onde nada faltaria para ninguém. Uma igreja onde todos tivessem a mesma situação financeira equilibrada, a mesma condição financeira equilibrada. Por exemplo, se eu tivesse 50 milhões em minha renda e eu me convertesse a esse Cristo o qual eu sirvo, eu teria que, através de um ato de fé, se situar, ou seja, ficar da mesma altura daqueles mesmos cristãos que fazem parte de uma nova religião, ou dessa nova religião, ou dessa nova igreja, onde eu teria uma sociedade organizada dentro de uma igreja, dentro de uma religião, onde todos teriam a mesma condição financeira, onde hoje nós temos uma religiosidade. As pessoas pregam uma religião, como vou repetir novamente, muitos com interesse financeiro, simplesmente interesse financeiro. Hoje, quando apresenta alguma religião para alguém, as pessoas pensam logo em dinheiro, pensam logo em bens materiais, e as pessoas olham e dizem: mas não, eu abri uma igreja para ser rico, abri uma igreja para ter um carro importado, abri uma igreja para ter uma fazenda, abri uma igreja para ter uma grande mansão. Será que esse é o verdadeiro evangelho de Cristo? Veja bem, quando o cobrador de imposto, Zaqueu, ele se converteu, quando ele conheceu a verdadeira ideologia de Jesus, ele já foi prontamente falando: olha, Senhor, se eu defraudei, se eu roubei alguém, eu vou restituir quadruplicado. Ele disse: eu vou restituir quadruplicado, 4 vezes mais. Porque ele entendia e ele sabia que, para aquela época, se fosse no mundo atual hoje, o Cristo, se fosse no mundo atual hoje, seria reconhecido como um comunista, porque chegou com uma nova ideia, com uma nova maneira, apresentando para as pessoas uma maneira humilde, uma maneira de amar, uma maneira de amar o seu próximo. Como eu devo amar o meu próximo? Como eu posso demonstrar que eu amo o meu próximo? Ajudando. Hoje, em determinadas religiões, quando alguém está passando por necessidade financeira, que não tem o que comer, quando se chama um líder religioso para visitar aquela determinada família, aquela determinada pessoa, ele reúne um grupo e simplesmente vai naquela casa, levar simplesmente uma palavra e fazer uma oração. Mas eu pergunto para você, naquele momento, aquela pessoa que está passando por aquela necessidade, o que é que realmente ela está precisando? Sabemos
que Deus tem poder de transformar água em vinho, de transformar o pão a pedra em pão, mas a necessidade, sabemos que nós não somos Deus, somos carnais. A necessidade que aquele fiel daquela igreja está passando naquele momento é fome. Então eu quero mostrar para vocês que a oração, ela alimenta o espírito, a nossa alma. É bom, é bem verdade, a palavra alimenta a alma, alimenta o espírito, a oração é bom porque nos fortalece. Mas fortalece o espírito e a alma. Mas o que aquela pessoa está precisando realmente é de um alimento para encher a sua barriga e para encher a barriga dos seus familiares. É por isso que eu estou mostrando para vocês, sem sair da Bíblia, sem sair da verdadeira palavra de Deus, apresentando para vocês, ao mundo todo, uma nova religião, uma nova igreja, um novo cristianismo, onde muitos são incapazes de seguir o verdadeiro Cristo, de seguir a verdadeira palavra de Cristo. Porque hoje é claro que jamais ninguém seria capaz de deixar tudo que tem, como Cristo falou no passado, ou distribuir com os pobres e ficar da mesma altura financeira e seguir a Cristo. É impossível para muitos hoje. É impossível para muitos hoje, porque todos estão acostumados a gozar de uma vida do seu dinheiro, onde muitos dizem que o seu Deus é o seu dinheiro, muitos dizem que o seu Deus é o seu carro, muitos dizem que o seu Deus é a sua mansão. Mas eu quero aqui hoje, ao vivo, para os meus seguidores, para os meus amigos, apresentar para vocês o que nenhum pastor formado em teologia, assim como eu, bacharel em teologia, tem coragem de vir a uma rede social e apresentar dentro das escrituras. Eu estou falando para o mundo, para o tempo passado. O tempo passado, quando Cristo esteve aqui na terra, mas ele ainda é o mesmo. Ele ainda é o mesmo. A palavra de Deus ainda é a mesma. O ensinamento de Cristo é o mesmo. Então eu estou apresentando para vocês você talvez diga, será que o anticristo, você é o anticristo está surgindo aqui na terra? Eu não sou o anticristo. Eu não sou o anticristo de maneira nenhuma. Mas eu quero mostrar o cristianismo dentro das escrituras sagradas para você, através de o que é comunismo, em primeiro lugar, vamos lá, o que é comunismo para você? O que é comunismo? Para alguém que viesse trazendo, assim como eu estou trazendo uma nova ideia hoje, de um novo Cristo, de um verdadeiro Cristo, para alguém hoje pode me considerar um comunista, porque eu estou apresentando uma nova ideia e que apresenta uma ideia verdadeira, sem medo de errar e sem medo de perseguição, sem medo de retaliação. Mas eu quero, dentro do Evangelho da Bíblia Sagrada, mostrar para vocês que o que matou o nosso Senhor Jesus Cristo foi justamente a ideia que ele estava trazendo para aquela época. Então, o comunismo, ser comunista, para a sociedade de hoje, é você ter uma ideia diferenciada. Uma ideia diferenciada de alguém que pensa diferente que eu.
ou digamos, eu penso diferente de um grupo, eu penso diferente de um grupo, eu sozinho penso diferente de um grupo organizado, então eu trazendo essa nova ideia, eu sou considerado como comunista, entendeu? Então foi assim que aconteceu na época passada. Cristo só mataram ele porque ele trouxe uma nova ideia, Então, se existisse essa ideia de comunismo naquela época, Cristo seria considerado como comunista. Se fosse na atualidade. Naquela época não existia a ideia de comunismo, não se existia. Mas quando você passa a repensar sobre novas ideias, o que é comunismo, você mostrar o que você pensa, o que você entende, a ideologia que você tem no seu coração. Então, quando você passa a conhecer o verdadeiro Cristo, aí sim você passa a fazer a vontade dele. Hoje tem pessoas que não vai para a igreja porque não tem uma roupa nova para vestir. Hoje é domingo, pleno domingo, dia de culto. Mas tem pessoas que não vai para a igreja porque não tem uma roupa nova para vestir e não quer repetir a mesma roupa. Será que essa é uma ideologia de Cristo? Será que essa é uma ideia de Cristo? De maneira nenhuma, meu povo. De maneira nenhuma. Eu quero apresentar para vocês, eu estou apresentando a ideia do verdadeiro Cristo, de um verdadeiro Filho de Deus, que para sua época, ele, filho de carpinteiro, filho de Maria, filho de carpinteiro, mas que teve os seus estudos, se aprofundou dentro da sua religião, e analisando cada religião da época, ele trouxe essa nova ideia de que o homem tinha que dividir o que tinha para com os mais pobres, com os mais carentes, que ele tinha os que eram ricos. É por isso que vem a ideia na Bíblia, onde Jesus Cristo diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então veja bem, meu povo, para aquela época, se existisse o comunismo, a ideia de comunismo naquela época, Cristo tinha sido considerado um comunista, como ele foi considerado um baderneiro, ele foi considerado naquela época um agitador. Então, para hoje, para o século 21, quando alguém traz uma nova ideia, hoje no mundo atual, é considerado como um agitador, é considerado como um comunista, porque está trazendo uma nova ideia, uma nova maneira, maneira mais simples, uma ideia simples, de a pessoa simplesmente viver em comunhão um com os outros, em comunhão com o seu próximo, em comunhão com o seu amigo, com o seu vizinho, partir o que ele tem com a pessoa que está passando necessidade. Essa é a verdadeira ideia de Cristo. Aqueles que são intelectuais, aqueles que têm sabedoria aprofundada no cristianismo, aqueles que têm uma ideia aprofundada na história de Cristo, podem concordar comigo ou pode discordar, mas a ideia que eu trago para vocês é: se hoje Cristo aparecesse em carne
aqui na terra, trazendo essa nova ideia, onde muitos hoje procuram mais se enriquecer, a cada dia mais, uns mais ricos do que os outros, e essas desigualdades sociais no mundo todo. Se Cristo viesse ao mundo trazendo essa mesma ideia que ele trouxe no passado, quando ele foi enviado por Deus através de Maria, por obra e graça do Espírito Santo, se acontecesse no mundo dos atuais hoje, ele seria considerado como comunista. É por isso que eu prego da maneira que eu prego. E pode alguém dizer, ele é um comunista? Comunista sim, mas comunista dentro das escrituras sagradas, sem aumentar e sem tirar nem um tio de dentro dela, simplesmente pregando a verdade, que é o amor ao próximo. Quando alguém indagava Jesus Cristo sobre os mandamentos, ele falava que dos 10 se resumiam em 2. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu posso amar? Como é que eu digo que eu amo o meu próximo se eu tenho fartura na minha casa, se eu tenho abundância de pão na minha casa, e o meu vizinho, ou a pessoa até mesmo da minha própria igreja, ela passa necessidade? Como eu posso dizer que eu amo a Cristo se eu não amo o meu próprio irmão, o meu próprio vizinho, o meu próprio amigo, a ponto de dividir o que eu tenho com ele? Então, meus amigos, seguidores, todos vocês, eu apresento para vocês um Cristo que muitos pastores não têm coragem de falar o que eu estou falando agora, que muitos religiosos não têm coragem de apresentar o que eu estou apresentando agora, dentro das Escrituras Sagradas. Uma ideia cristã comunista, uma igreja cristã comunista, trazendo a ideia ao povo do mundo dos atuais que devemos voltar ao primeiro amor, que os pastores atuais devem voltar ao primeiro amor da igreja primitiva. Antes não existia igreja organizada, eles se reuniam de casa em casas, mas mesmo assim eles eram felizes, porque eles partiam o que tinham com o seu próximo, eles partiam o que tinham com o seu próximo, e todos eram beneficiados, porque todos tinham um só pensamento, um só amor, uma só ideia. É por isso que eu apresento para vocês, dentro das Escrituras, dentro da palavra de Deus, eu apresento um Cristo comunista, que hoje muitos não querem seguir a sua ideologia. Muitos hoje não querem seguir os seus mandamentos e a sua palavra, traçando os seus próprios caminhos, traçando as suas próprias trajetórias, traçando as suas próprias ideias para ganhar dinheiro e para ficar rico, para se enriquecer. Hoje se abre uma pequena igreja numa garagem, daqui a pouco é uma igreja enorme, com muitos membros, rendendo muito dinheiro, e aquele dinheiro, ao invés de ser usado para benefício dos cristãos da igreja, de acordo com a necessidade da igreja, dos membros da igreja, usam o dinheiro desta igreja para seu fim próprio, para sim ficar rico
muitos já milionários, bilionários, e eu pergunto, onde está a verdadeira essência desta palavra, do ensinamento de Cristo? Eu apresento ao Brasil, apresento ao mundo uma nova ideia, uma nova igreja, uma nova ideia de um Cristo comunista, de uma igreja cristã comunista. Eu apresento ao mundo. Você pode até dizer, esse é o anticristo. Não, eu não sou o anticristo, porque eu não possuo riquezas. Eu sou apenas um jovem, ou dizer um cidadão, que tenho a mesma ideia de Cristo. Por isso, eu me considero um cristão comunista, que defendo e prego a ideia de Cristo. Muito obrigado a todos e até a próxima gravação. Logo mais, em outro vídeo, eu trarei para vocês mais bases bíblicas de um Cristo comunista que defende o amor ao próximo, de um Cristo comunista que defende partir aqueles que têm bens, partir os seus bens, ou ajudar aquelas pessoas que necessitam de ajuda. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.